Oi galera, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo de quarta? Hoje tem um solzinho na rua, hoje tá melhor, porque olha, até ontem, hoje de manhã, ainda choveu bastante. Olha, São Pedro não desistiu de Santa Catarina, né? Vai passar as férias aqui, como eu falei, né? Então vamos ver se de repente no ano novo ele deixa a gente aproveitar um pouquinho sem chuva, né? Bom, vamos lá. Para quem assistiu o vídeo de segunda, nós falamos de remoção de preto. E eu prometi para vocês que hoje nós íamos conversar um pouquinho sobre a remoção do vermelho. Gente, no vídeo anterior, o vídeo anterior é um assunto muito interessante porque muitos profissionais deixam de realizar a remoção de preto, de vermelho, do ruivo. Até do ruivo não é tanto, porque dependendo para onde a cliente quer ir, é mais fácil de solucionar a questão. A grande dificuldade dos profissionais, e eu não estou falando isso porque eu acho ou porque eu ouvi falar, não, eu estou falando porque eu tenho uma experiência aí de algum tempo dando curso e de fazer certas perguntas no curso ou até mesmo no salão e a dúvida pairar totalmente naquele momento. De eu ter que parar o curso para poder explicar coisas básicas que os profissionais já deveriam, né, para quem trabalha com corpo, fazer dentro do salão. Então, isso me preocupa um pouco, porque existem muitos espaços que não realizam um trabalho de qualidade, aonde a gente tem somente a quantidade o entra e sai de clientes. Nós não temos a fidelidade, o manter o cliente. E o que mantém o salão não é o giro, e sim a permanência desses clientes dentro, né? Então, por exemplo, o que adianta num Natal, num Ano Novo, eu ter um entra e sai incrível no salão, aonde eu fiz cabelo, unha, maquiagem, seja o que for, de uma forma mais rápida e sem tanta qualidade. Aí essa cliente não vai ficar satisfeita e ao invés dela retornar para procurar o teu serviço que ela gostou, que ela se agradou, ela vai em outro salão que mantenha a qualidade sempre. Vejo muitos salões também que quando iniciam, quando inauguram, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, depois caem no seu padrão, porque já tem uma clientela fixa no salão. A gente tem que pensar que hoje em dia a concorrência é tão grande que se a gente não é o mais perfeito, o mais próximo da perfeição possível, o nosso concorrente vem e nos engole rapidinho. Às vezes por diferença de 10 ou 20 reais. Então a gente tem que pensar nisso, e eu não estou falando de valor, cada um cobra o que quiser, eu dei só um exemplo. Eu estou falando de qualidade no serviço realizado. Por que eu estou falando isso? Porque como nós falamos de remoção de preto no vídeo anterior, e eu prometi para vocês que esse vídeo nós iríamos falar sobre remoção de vermelho, muitas vezes, eu te digo assim, ó, quase todas as vezes que eu perguntei em um curso como que os profissionais removiam o vermelho do cabelo, a maioria das vezes o que eu escutava era que saía descolorindo. Ou pegava uma touca e puxava muita mecha no cabelo e descoloria. Gente, eu ficava apavorada, porque isso só traz danificação e sensibilização da fibra, sem a remoção total do vermelho. Não importa para onde a cliente quer ir. Se ela quer sair do vermelho e ir para mechas, se ela quer sair do vermelho e ir para cor natural, se ela quer sair do vermelho e ir para um marrom, para uma cor fria, não importa. Existe um procedimento que é o correto para o vermelho. No vermelho, nós fizemos sempre apenas uma aplicação de limpeza suave, que é onde a gente retira o excesso de corante. E para quem não sabe, a receita da limpeza suave está no vídeo da semana passada, tá? Então dê uma olhadinha lá. Faço uma limpeza suave, removo o excesso desse pigmento vermelho e depois que eu remover o excesso do meu pigmento vermelho, eu vou neutralizar. Se eu não neutralizo o vermelho, eu não consigo deixar esse tom agradável, bonito, glamuroso, charmoso. Eu vou sempre ter um cabelo com um fundo quente. E na maioria das vezes a cliente que decide remover o vermelho é porque ela não aguenta mais esse tom.
E qual que é a cor que faz a remoção, a neutralização do vermelho? O verde. Lembram que nós falamos? O vermelho, ele é uma cor primária, pura. Então, eu vou fazer a remoção do meu vermelho com o verde, mate, metalizado. E se eu tenho um cabelo verde, eu também faço a remoção com o vermelho, certo? Então, qual que seria o correto na remoção total? Fazer uma limpeza suave, seguindo as regras que nós falamos, e depois fazer a aplicação do mate, do verde. Tá, Cacá, mas aonde que eu encontro isso? Como que eu faço o verde? Eu não sei fazer. Ninguém precisa fazer. Dependendo de como eu vou, da marca que eu trabalho, Vela, L'Oréal, Alpha Parfum, London, Matrix, não importa. Todas essas marcas profissionais têm pelo menos uma ou duas nuances mate. Isso eu garanto para vocês. Exatamente para remoção. Cacá, nunca prestei atenção, mas tem. Muitos profissionais nem sabem que existe esse metalizado e o vendedor muitas vezes não explica e não fala que tem, porque nenhum profissional pede, porque vendedor é assim, né, gente? O vendedor que não é comprometido com a marca e ele tem geralmente uma abertura boa com o cliente, ele acaba vendendo só aquelas nuances, aqueles reflexos que mais saem. E tem muitos que estão ali prontos para serem usados para transformações, para efeitos incríveis e personalizados, e muitas vezes não vende. Quantos produtos nesses 20 anos de educação eu presenciei serem descontinuados por falta de uso, porque o cliente simplesmente não comprava? Nossa, tinha uns que eu dizia assim, não é possível. Que a gente lutava para fazer eventos, para divulgar, para explicar o quanto era importante ter aquele produto dentro do salão. 2, 3 meses depois, não era vendido. No próximo ano, descontinuado. Mas por quê? Porque não utilizavam. Muitas marcas, eu já presenciei ter 5, 6, 7 tipos de nuances diferentes, metalizada, mate, verde, e deixar só uma ou duas porque simplesmente não é utilizado. Para quem nunca utilizou o verde, o metalizado, o mate, para fazer um esfumado de raiz, não sabe o que está perdendo. É simplesmente incrível. Uma cor profunda, uma cor pura, uma cor neutra que vem crescendo naquela raiz. É incrível e maravilhoso. Experimentem, viu, gente? Façam esse teste, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito mais do que o acinzentado. Cada gosto, né, é um gosto, muito mais não, cada um no seu gosto, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. Mas como o assunto é o vermelho, recapitulando. Chega uma cliente com o cabelo vermelho no salão e ela quer fazer a remoção. Vamos para o processo mais fácil, voltar para a cor natural. Então ela tem uma altura de 5 mais ou menos e ela colocava uma altura de 7. 7 bem intenso, 7 vermelho bem intenso. Então primeiro a gente vai fazer a remoção do excesso desse corante com uma limpeza suave e logo em seguida neutralizar. Não ir para o processo de decapagem ou limpeza profunda como falamos do preto, porque o vermelho ele não tem tanto poder de ser absorvido pelo fio quanto o corante preto. Até porque nós sabemos que a maioria das marcas, ou seja, quase todas eu diria, para não dizer todas, trabalham com o corante cosmético vermelho com uma base maior. É como, para vocês entenderem na prática, né? É como se todos os corantes dos reflexos tradicionais, cinza, irisado, dourado, fossem uma bolinha de ping-pong e o tamanho, né? E o corante vermelho fosse uma bola de tênis. Então, só que existem tecnologias diferenciadas. Hoje em dia o vermelho trabalha muito mais com corantes grandes, mas que se grudam às paredes do fio. E aí é que eu tenho a durabilidade, certo? É muito importante a gente saber sobre isso, porque toda vez que aparecer um cliente querendo fazer a remoção do vermelho, esse é o processo correto para que a gente tenha qualidade.
tanto na durabilidade da cor, quanto na remoção, quanto na saúde do fio, tá? Depois que eu fiz a neutralização, daí eu vou aplicar uma cor de fundo, seja ela fria, seja ela quente, vou aplicar um fundo e vou fazer mechas, aí é o desejo da cliente de vocês. Mas depois que vocês aplicaram o verde, tá pronto? Não. Eu não vou ter uma cor bonita, eu vou ter uma cor neutra, como se fosse um marrom claro. Então, aquele fundo, ele precisa ser aplicado um reflexo ou uma nuance, certo? Quando eu aplico esse reflexo ou essa nuance, daí sim, eu estou com a base pronta para fazer qualquer outro tipo de serviço de cor, certo? Então, o que neutraliza o vermelho é o verde. Lembrem sempre de ter pelo menos uma meia dúzia, 4 ou 6 caixas desse reflexo, dessa nuance verde. Com certeza vocês vão utilizar e muito. A cliente chega dizendo que não quer ficar com o tom avermelhado após a aplicação da coloração. Vocês podem personalizar a cor que vocês forem colocar. Se é uma base bem escura, se eu vou de um 4 para um 5, por exemplo, ou de um 3 para um 5, eu posso misturar mix verde ou qualquer nuance metalizada junto com a coloração que eu vou aplicar. Isso vai me ajudar, quando a oxidação ocorrer, de acordo com o que o tempo vai passando, de não desbotar para um tom quente, certo? Gente, a remoção do vermelho pode parecer que não aparece, pode parecer que não surge tanto dentro do salão, mas um dia ela aparece. Assim como a remoção de preto, ela não é tão comum, mas ela aparece. E o cliente que remove o preto com o profissional, o vermelho, que consegue ter qualidade nesse serviço, ele retoma novamente para o salão, porque ele confia no teu trabalho com certeza. Por isso que é importante a gente chegar em um acordo com o cliente, para ele saber exatamente o que a gente vai fazer, desde que a gente prometa tudo que a gente cumprir. Certo? Gente, esse é o vídeo de hoje. Falamos sobre o passo a passo correto para fazer a remoção de um vermelho. E o que eu queria falar para vocês é que se vocês têm alguma dúvida mais específica, corre lá no meu Instagram, Cacá Couto Oficial, é o mesmo nome do meu canal. Me chama no direct e aí a gente pode conversar um pouco mais profundamente sobre isso e direcionar as dúvidas que vocês têm. Quando vocês forem assistir o vídeo, clica em notificação e ativa todas, ativa o sininho para que toda vez que eu poste vocês recebam a notificação no celular de vocês. Além de vocês assistirem, também se inscrevam, é muito importante para mim que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, porque toda vez que vocês curtam e comentam, ou até mesmo compartilhem com outras pessoas que vocês acham que tem essa sede de aprender e trabalham nessa profissão da beleza, o YouTube entende que vocês estão tornando esse assunto relevante e acaba compartilhando para uma quantidade um pouco maior de pessoas. Eu tenho muito a vontade de que esse canal Beleza Inteligente de Cacá Couto, ele se torne imenso, para que muitos profissionais, tanto daqui quanto de outros países, fiquem antenados nessas dicas tão importantes para o dia a dia dentro do salão e que possam melhorar ainda mais a qualidade que já tem, certo? Espero vocês então amanhã, porque amanhã não temos vídeo aqui no canal, mas nós temos o Você Sabia lá no Instagram, tá? E aí, surpresa, só falo amanhã sobre o que é a dica da semana. Na verdade, a segunda dica da semana, certo? Muito obrigada, que a quarta-feira de vocês seja abençoada e canal agora, vídeo no canal agora na sexta-feira, para fechar com chave de ouro e trazer ainda mais conhecimento para aquele que vocês já têm. Muito obrigada e até amanhã.